tarde, presidente, relator, senador Eduardo Braga. Primeiro eu queria dizer que é sempre um prazer vir aqui ao Senado. Sempre quando faço isso, faço com imensa alegria. E queria mais uma vez colocar a mim, ao ministro Haddad e a equipe do Ministério da Fazenda à disposição dessa casa. Cumprimento também o senador Espiridião Amins, senador Marcelo Castro. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Estamos aqui à disposição mais uma vez. Antes de tratar de alguns temas que me parecem principais e, em seguida, passar a palavra ao meu colega de ministério, Bernard Api, que fará uma apresentação para que, nesse ensejo de trazemos pela primeira vez em audiência pública o tema infralegal da reforma tributária, para que a gente parta das mesmas premissas e dos mesmos... das mesmas explicações, é devido que a gente faça esse alinhamento. Então, o ministro Haddad pediu para que eu viesse, que o Bernard Api viessem também, para que a gente trouxesse as explicações nesse nível mais básico, eventualmente até voltando para alguma explicação de como foi construído o projeto de lei, quais foram eventuais arbitragens e decisões que já foram tomadas, para que o Senado Federal tome a melhor decisão possível com toda a instrução devida. A pedido do ministro Haddad, eu primeiro gostaria de cumprimentar a Câmara dos Deputados, em nome do presidente Arthur Lira e dos 14 membros das duas comissões, 7 membros em uma comissão, 7 membros em outra comissão, que se debruçaram no primeiro semestre e aprovaram o primeiro dos projetos de lei, e essa semana, muito possivelmente, a Câmara dos Deputados também vai terminar a votação dos destaques no segundo projeto de lei e remete também a essa casa, que passa a olhar para a regulamentação da reforma tributária como um todo, com os dois projetos de lei em tramitação aqui no Senado. Então, eu aproveitaria para mencionar aqui deputados que a gente teve muita interlocução: deputado Cláudio Cajado, deputado Reginaldo Lopes, deputado Joaquim Passarinho, deputado Mauro Benevides, deputado Vitor Lippe, deputado Luiz Carlos Rauli, que nos sempre contribuíram muito, não é de agora, já tem contribuído muito para esse debate, mas certamente na discussão que a gente fez na Câmara, tiveram também a sua digital ali, o seu impulso colocado. Como o ministro Haddad tem sempre colocado, eu gostaria de fazer alguns destaques, principalmente no sentido de colocar algum nível de pragmaticidade para esse debate, que é um debate complexo e muito importante para o país. Como todas as nossas proposições legislativas, das mais variadas ordens, a reforma tributária trata-se de uma construção de mulheres e homens, então a gente certamente não está atingindo o melhor dos resultados idealmente almejados, mas sem dúvida nenhuma o esforço deve ser para que a gente atinja um resultado concreto, um resultado que dê efeitos para a vida dos brasileiros no mais curto prazo possível, e a gente possa, dentro da administração tributária federal e muito próximo com as administrações tributárias de estados e municípios, preparar os próximos passos para que essa implementação seja a mais calma, não traumática para os contribuintes brasileiros. Então, tem esse elemento importante que a gente está olhando, já estamos construindo sistemas, dialogando com estados e municípios qual a necessidade de modernização das infraestruturas tributárias, para que a gente tenha, sem fricção, esse processo já também implementado, uma vez que o Congresso Nacional tome a sua decisão final. Importante dizer que hoje, nessa linha de mostrar quais são os desafios que a gente tem e trabalhar com os nossos esforços para chegar no melhor resultado possível, que a gente tem hoje um dos piores modelos de tributação do mundo. Ainda que a gente não alcance o melhor modelo de tributação, colocar o Brasil no rol dos melhores sistemas tributários do mundo vai ser algo, sem dúvida nenhuma, de muito peso, de muito valor, que esse Senado pode trazer. A gente tem discutido muito
a digitalização, o quanto alguns sistemas do país, né, senadora? Alguns sistemas do país hoje já nos permitem sonhar com um regime tributário que seja mais moderno do que muita gente, do ponto de vista pragmático, acha que a gente pode conseguir. Como a gente tem um sistema bancário, um sistema de pagamento muito avançado, ter o fracionamento de pagamento, ou seja, ter pouca burocracia e agilidade na entrega do crédito tributário, no pagamento do tributo e na fácil apuração de qual é o crédito tributário que fica para qual contribuinte, isso sem dúvida é um ganho fundamental. A gente tem se debruçado no Ministério da Fazenda com temas árduos, como por exemplo o PIS/COFINS. PIS/COFINS, que é um tributo que vai acabar com a aprovação da reforma tributária, é um tributo extremamente complexo e que nos desafia no dia a dia a compreender a lógica do sistema tributário. A gente mesmo propôs uma medida provisória esse ano que foi devolvida pelo Congresso, mas com essa mais boa vontade. O PIS/COFINS, hoje você tem crédito presumido, que é um benefício fiscal. Agora, de outro lado, você tem alguns créditos que as empresas se justificam, porque historicamente acumulam aquele crédito e precisam usar o crédito em algum momento das suas obrigações dentro das cadeias produtivas. Mas é um tributo que gera muito contencioso. A gente tem, por exemplo, a tese do século do Supremo, o ministro Haddad fala muito dela. Ela é uma tese sobre PIS/COFINS, que sempre gerou um impacto muito grande para as contas públicas e que vem de anos de debate no parlamento, nas cortes, e que gera muita insegurança e gera muita falta de clareza e racionalidade para o nosso debate tributário. Então, hoje o nosso sistema tributário é dos piores do mundo. Tudo o que a gente quer é que a gente tenha um novo sistema tributário do consumo que esteja entre os melhores do mundo, e a modernização e o atual estado do nosso sistema de pagamento, nosso sistema bancário, permite que a gente possa sonhar e rapidamente chegar a esse novo modelo. Nós estamos substituindo, e a PEC já fez isso, nós estamos agora tratando de entrar nos detalhes da regulamentação, 5 tributos, 5 impostos que vão ser substituídos por um, que é o IVA. O nosso IVA ele tem a característica de ser dual, então ele vai ter, de um lado, uma arrecadação por estados e municípios, de outro, uma arrecadação pela União. Mas é muito importante enfatizar isso, nós estamos falando de um só tributo. Então, a controvérsia que seja gerada na vida desse tributo, durante a cobrança, os questionamentos dos limites, da base de cálculo, das alíquotas, uma vez solucionada, ela pacifica para todos os entes federativos. Então, a gente está falando de um só tributo, cujo mecanismo de arrecadação vai ser dividido para fins de para fins de respeito federativo e cada uma das entidades ter o seu controle e a sua política fiscal. Nós estamos falando de substituição de 5 tributos por um. Para se ter ideia, esses 5 tributos de hoje, eu estou falando de ICMS e ISS. ICMS, nós temos 27 regras de ICMS no Brasil. Essas 27 regras de ICMS vão ser substituídas por uma regra. Eu ouço muitas vezes algumas críticas dizendo, não, mas está complexo. Tudo bem, nós gostaríamos que fosse menos complexo possível. Mas sem dúvida nenhuma nós vamos sair de um grau de complexidade em que eu conheço vários dos advogados que litigam com o direito tributário do país, até porque recebo vários deles, e eles têm contencioso em 27 estados com 27 regras de ICMS diferentes. Isso vai mudar. Ainda que remaneça um contencioso, nós vamos tratar de um contencioso que deverá ser uniformemente resolvido do ponto de vista federal e do ponto de vista das unidades federadas do país. Do ponto de vista do ISS é a mesma coisa. São mais de 5 mil municípios no país. Muitos deles não têm capacidade instalada de cobrança e fiscalização e legislação de ISS, mas existem milhares de regras de ISS no país. Isso gera complexidade, gera insegurança. Eu já disse isso ao relator, presidente Eduardo Braga, disse ao ministro Haddad. Meu primeiro emprego foi em escritório de advocacia e ajudava a escrever, isso em São Paulo, um guia que se chamava Doing Business em Brasil, em que basicamente era um guia para o investidor estrangeiro de quais eram os passo a passo para se investir no Brasil. E era difícil explicar, porque um investidor ele queria instalar uma empresa em 3 cidades, em 3 estados diferentes, supondo, né, em Belo Horizonte, em Salvador e em Manaus.
ele teria que respeitar as regras federais de PIS/COFINS, por exemplo, as regras dos 3 estados, então são 3 regras diferentes de ISS, mais as regras de ICMS, me perdoe, mais as regras de ISS. Hoje a resposta seria, você tem que respeitar a legislação do IVA brasileiro, com diferenças de mecanismo de pagamento. Então, a gente não pode perder de vista o tamanho do ganho de eficiência que o Brasil vai ter com a implementação e, do nosso lado, a concretização no momento seguinte da reforma tributária. E voltando a destacar o que a gente já tem dito, né? Esse mesmo tratamento tributário nacional, ele vai implicar em homogeneização de base de cálculo, não cumulatividade do tributo, simplicidade e racionalidade, que quem faz o debate público hoje da tributação no país é o que mais a gente sofre. É difícil discutir tributação no Brasil porque várias injustiças, várias distorções ficam acobertadas pela tecnicidade. É difícil fazer o debate sobre PIS/COFINS, é difícil fazer o debate sobre uma série de tributos que são cobrados e devidos no Brasil hoje. Então, há um ganho que a gente não pode perder de vista e um ganho que vai trazer racionalidade para o debate público, transparência, e eu olho aqui para a transparência muito preocupado com as distorções tributárias. Se o Brasil é um país tão injusto, não nos podemos enganar que há muita injustiça na tributação brasileira. E que essa injustiça muitas vezes não é enfrentada porque os óbices simbólicos, legislativos, técnicos, não do ponto de vista do Congresso, mas do ponto de vista dos estados, dos municípios, eles impedem que o debate seja feito de maneira direta, de maneira franca. E a reforma tributária vai nos permitir isso. É um ganho de racionalidade, é um ganho de produtividade que não tem comparação na história recente do Brasil e, por isso, todo o nosso apoio e disposição e suporte do Ministério da Fazenda a essa casa. Eu vou pedir para o meu colega Bernardo Api fazer uma apresentação, então, depois dessa minha abertura, introdução, com mais detalhes e mais alinhamento para que todos, especialmente os senadores aqui presentes, tenham conhecimento do projeto que está agora começando a ser enfrentado por essa casa. Obrigado, senador.